Então, bora lá, que está começando mais um A Vida por Trás das Câmeras. Aqui é o espaço onde eu trago para vocês o infinito universo da arte de fazer cinema. Para quem não me conhece, eu sou Fernanda Satieff e o tema de hoje é como conduzir reuniões. Então, vamos lá, gente. Eu tenho certeza que tudo que eu trouxe hoje para vocês, todas as dicas, vão ajudar muito você como assistente de direção no mercado de trabalho, sabe? É, tanto pela importância, né, que é para a função a coisa do domínio, né, do tocar, do lidar com reuniões, né, e com processo, é, e porque é de extrema importância, né, assim, a condução de reuniões. Então, primeira coisa que eu queria trazer para a gente, e uma tecla que eu já bati ontem, né, e bati hoje de novo, é a questão do respeito, né? Então, assim, a partir do momento que a gente respeite os colegas, respeite os departamentos, respeite o próximo, a gente tem enfim, um trabalho e na vida aí, uma condição melhor, né? Então, a primeira coisa é o respeito. E a partir do momento que você consegue conquistar o respeito, né, você consegue fazer com que as pessoas mantenham, né, a atenção em você ali e no que você está trazendo, né? E dentro desse mercado que a gente vive, que a gente sabe como é difícil, a gente conquistar o respeito é uma coisa muito importante, né? Enfim, você pode não saber, mas para um assistente de direção é de extrema importância ter o domínio para conduzir de fato uma reunião assim dentro do mercado, né? Um AD que não tem autonomia, um AD que não traz segurança na sua fala, no seu conteúdo, no seu lidar com os departamentos, vai sofrer, cara. Então, é importante você passar por toda aquela coisinha que a gente falou na live lá dos processos e tal, para você conquistar a sua segurança e você conseguir passar isso à frente, né? Então, vamos lá. Quem conduz reuniões dentro de um projeto cinematográfico, normalmente é a figura do primeiro assistente de direção. Então, tem exceções, é claro, a gente vai falar sobre elas, mas basicamente quem conduz é a figura do primeiro. Ah, Fernando, o que é o primeiro? A gente vai falar sobre isso, mas o primeiro é o líder da equipe, né? Ele é o líder do departamento, é o gestor, é o que troca é, o tempo todo ali com o diretor e com o diretor executivo, né? São aquela tríade que a gente bate na tecla, né? Aqueles três pilares que a gente sempre fala, né, do projeto. Então, essa rodinha aqui tem que girar bem. Então, vamos lá. Quais são as reuniões principais assim que acontecem no projeto, né? A reunião principal é, sem dúvida nenhuma, a reunião de análise técnica, que é uma reunião densa, uma reunião extensa, uma reunião longa, reuniões de conceito, é, que já vai para um outro lugar, que é um lugar de, né, você deixar a coisa acontecer, você elocubrar, é momento de, cara, contanto que você fale ali na reunião de conceito, tudo que não agrida, que não atinja a outra pessoa, tá tudo bem, porque é o momento de viajar mesmo, né? Aí tem as reuniões de decupagens, que são mais objetivas, né? Mais reduzida ali, o diretor e o fotógrafo. E a reunião de AT, que é 100% objetiva, né? Que é maçante. Que você passa pelo projeto inteiro, que você vai destrinchar as cenas por dentro, que você vai levantar toda e qualquer possibilidade pertinente a cada cena, né? A primeira coisa assim que a gente precisa entender é que, cara, essas reuniões precisam ser práticas, objetivas e produtivas, tá? Então, não dá para firular ali e ficar de mimimi, né? E vir com um monte de, né?
Essas reuniões mais densas, assim, elas são práticas, são objetivas e tem que ser produtiva, porque o tempo é escasso, né? O nosso tempo no dia a dia, na vida, né? A gente sabe o quanto o nosso tempo vale hoje em dia, né? Cada dia vale mais e cada dia está mais escasso. Então, transformar esse tempo em útil e produtivo é uma missão. Então, é importante você ter esse entendimento que, beleza, eventualmente você vai sair de uma reunião sem alguma coisa definida, mas você vai ter por mais que não se definiu, no final das contas você vai, sei lá, definir uma outra reunião, você andou de alguma maneira. Então, tentar trazer ela o mais produtiva possível é de extrema importância. Então, dentro desse conceito do tem que ser prática, Fernanda, então tá, ela tem que ser prática e objetiva e produtiva. Beleza, mas às vezes eu faço reunião com 30, 50 pessoas dentro da equipe, né? Reunião de AT com um monte de gente. Cara, manter o foco durante as discussões, né? E o que são discussões, não é embate, briga, né? Discussões é onde a gente levanta os prós e os contras, né? Então, assim, vou por aqui, eu vou por ali, sabe? Como eu saio do ponto A e chego no ponto B. Então, manter o foco é de extrema importância. Fazer uma reunião produtiva, cara, não adianta inventar, sabe? Assim, uma reunião produtiva requer ações simples, sabe? É, requer disciplina, às vezes são difíceis de ser implantadas, você tem alguém ali que loucura muito e tal, beleza, mas você trazer essa disciplina, né? Você construir dentro de você, no decorrer da sua formação como assistente de direção, no decorrer do seu, do seu momento ali, né, no mercado audiovisual, essa sua capacidade de gerenciar pessoas, eu acho que é de extrema importância, porque a partir do momento que você entende que, cara, você não vai mudar o outro, mas que você pode se adaptar, isso facilita muito a nossa vida, né? Então, eu lido com os projetos, eu lido com isso da seguinte maneira. Vou usar ali a fala do Felipe no YouTube, good vibes, total, e eu procuro sempre me adaptar, né? Tanto ao projeto quanto a com quem eu estou lidando, porque é muito mais fácil você se adaptar do que você querer mudar o outro. Então, disciplina e se reinventar também é importante, né? Então, muitas e muitas vezes, assim, durante os encontros, né, durante essas discussões que não são brigas, a gente tem, às vezes, temas mais delicados, né? Os ânimos podem sim se exaltar, e você também precisa estar pronto para isso. Então, mais uma vez, muita capacidade de liderança, para você conseguir manter o foco, para garantir que seus objetivos sejam atingidos, né? Aquilo que você se propôs a fazer ali dentro daquele dia, dentro daquela reunião. Então, eu vou trazer para vocês um pouquinho como normalmente no passo a passo ali, que para mim já é 100% orgânico, que já está enraizado em mim, que já vai no processo do automático, né? Como, sob meu ponto de vista, eu acho que são pontos importantes quando você vai preparar uma reunião, quando você vai se preparar para fazer uma reunião, né? Quando você vai juntar pessoas para falar sobre algum determinado assunto. Então, a primeira coisa é que você tem que preparar antecipadamente. Então, assim, é fundamental para você conseguir trazer a produtividade para aquela reunião, você se preparar antes para isso. Um exemplo bom que eu acho que a gente pode trazer é, por exemplo, aqui, isso que eu estou fazendo, né? As lives, né? Esses nossos encontros, esse nosso bate-papo. Eu preparo elas antes, né? Então, assim, eu vou lá, eu listo os tópicos, eu listo, depois que eu listo os tópicos, eu organizo eles por ordem de importância. Então, isso é uma coisa que eu faço e acho que você deveria fazer para qualquer reunião que você for tocar, porque, mas beleza, eu já sei, já entendo, já faço isso há muito tempo. Cara, vai te ajudar a não se perder, porque no meio dessa coisa que as pessoas vão para outros lugares. Isso é, assim, padrão. Você vai estar falando sobre paçoca
e você vai terminar falando sobre chocolate belga. Então, é o seu dever chamar a pessoa, pegar o balãozinho e puxar, vem cá, vamos voltar para a paçoquinha, que a paçoquinha é bacana, a gente precisa resolver a paçoquinha. Ela é redonda ou ela é quadrada? Entendeu? Então, essa coisa também é importante, tá? Então, basicamente, tenha claro o objetivo daquela reunião. Então, sobre o que é a reunião? Como a gente vai identificar sobre o que é a reunião? Essa reunião é uma tomada de decisão, uma análise técnica, que você tem ali, ó, maçante, várias tomadas de decisões. Essa reunião é uma discussão, sei lá, a gente vai discutir como vai ser feita a cena que a atriz vai ficar em cima da árvore, qual é o procedimento de segurança, vai precisar de dublê, não vai precisar de dublê, é uma apresentação, é um conceito, né? É uma apresentação de uma prancha de figurino, é uma apresentação do seu fotógrafo, do lute, do que ele pensou para a cena. Então, assim, primeira coisa, identificar sobre o que é a reunião, né? Então, qual é o objetivo daquela reunião? Que reunião é aquela? Para que ela serve? Por que você está propondo aquela reunião? Então, primeiro ponto de atenção aí é você ter claríssimo o objetivo dessa reunião. Tem claro o objetivo dessa reunião? Entendeu para que você precisa dela? Se é para passar uma informação, né? Se é uma apresentação, se é uma discussão, vamos abrir aqui um fórum para entender como a gente vai lidar. Não, é uma reunião somente de tomada de decisão, gente. É isso, bora lá, cena tal, análise técnica. Então, assim, identificar qual é o objetivo daquela reunião, né? Identificado o objetivo daquela reunião, qual o problema que eu desejo resolver com aquela reunião? O que eu quero discutir naquela reunião? Quais são as ações que eu desejo gerar, as ações que eu desejo ter clara, né, no final da reunião. Então, aquela reunião pode partir dali para marcar uma prova de figurino, para definimos que vamos usar peruca. Então, a partir dali, qual é a ação que vem depois disso? Então, a partir dessa reunião, decidimos que vai usar uma peruca, então vamos marcar a prova da peruca, né? Eu tenho uma cena, eu tenho uma reunião porque meu filme é de ação e tá batendo pelo roteiro 300 tiros, eu só tenho dinheiro para 200 tiros no filme. Então, assim, qual o problema você deseja resolver, né? Identificar bem e ter um objetivo claro sobre aquilo. Então, identificado o objetivo, identificado por que você está puxando aquela reunião, a primeira coisa que eu me pergunto, eu questiono a minha própria presença. Então, eu preciso participar dessa reunião? Tem alguma outra coisa mais importante? De novo, batendo na teclinha das prioridades, cara. Prioridade, identificar de prioridade. É uma arte. Então, eu preciso estar nessa reunião? Um assistente meu pode tocar essa reunião? Tem alguma outra prioridade acontecendo nesse momento no projeto que eu preciso estar em outro lugar? Não tem? Então, a partir do momento que eu entendo se eu vou tocar ou se uma outra pessoa pode tocar, a gente define quem é o mediador, né? Quem é o orador. Então, é importante essa pessoa não esquecer que, enquanto mediador, ele está ali para exercer aquele papel, né? Escolher a pessoa mais indicada para tratar os assuntos. Às vezes você vai fazer uma reunião, sei lá, de, de verba, vamos voltar para o exemplo lá do efeito, das armas do tiro. Às vezes você vai resolver tiro, alguma coisa, de repente você, por mais que artisticamente você sabe o que você precisa, você não é a pessoa ideal para conduzir aquela reunião, porque aquela reunião é com foco em grana, em reduzir orçamento, alguma coisa do gênero. Então, teu produtor executivo vai tocar, o teu coordenador de produção vai tocar. Então, quem é o mediador? E a partir do momento que a gente definiu quem é o mediador, né, o objetivo da reunião também que tem que estar muito claro para essa pessoa, né? Essa pessoa tem que, de novo, voltar lá, gente, tentar concretizar o objetivo da reunião de maneira rápida, prática, eficiente, dentro do proposto, né? Então quem é o mediador?
E essa pessoa, né, o mediar reuniões, cara, assim, também é um dom. Então, é importante você não deixar a pessoa voar, se voar, pegar o balãozinho e puxar ele de volta para a terra. É importante você ter uma boa ordem na sua fala, ordem nos 2 sentidos, tá? Tanto de execução, sabe? Então, galera, bora lá, vamos voltar aqui para o foco e tá ótimo, mas vamos resolver aqui o que a gente tem para resolver. Como cronologicamente, né? Você saber como você coloca os assuntos, né? A ordem como você coloca os assuntos, né? Também é outra importante na coisa da ordem, né? Que acontece muito se você não tiver um bom mediador e nesse momento do remoto, é aquela coisa de um sair falando por cima do outro, sabe? Então, peraí, deixa eu ver aqui primeiro. Fala aí, João. Ah, beleza, Maria, o que foi? Ah, tá, beleza. Então, sabe, é, controlar, sabe? Todos os que precisam falar, dar voz a quem precisa ter voz, ouvir a quem precisa ouvir. Então, ouvir da palavra, guiar, né? Guiar a coisa numa rota boa e não deixar de maneira nenhuma sair do prumo, né? Então, sair do objetivo, né? Do que você precisa definir ali naquele momento. Uma outra coisa importante é definir quem faz a ata, né? Quem faz o relatório. Então, antes de você começar uma reunião grande, uma reunião de análise técnica, né? Eu acho que o maior exemplo aqui para a gente hoje é a reunião de análise técnica. É você definir quem vai fazer a ata, porque depois que aquela reunião acontece, você precisa passar e repassar essas informações. É de extrema importância você definir quem vai ficar responsável por tomar nota, cara. Tomar nota de tudo, absolutamente tudo aquilo que for definido, que for falado na reunião, né? Vocês vão definir 1000 coisas e as informações não podem se perder. Às vezes você define uma coisa ali, daqui a 3 dias a pessoa não lembra que definiu. Então, fazer uma ata, definir quem vai fazer a ata, depois a gente vai falar da ata lá na frente, mas definir quem vai fazer a ata, já começar a reunião sabendo é de extrema importância. Não dá para no meio do caminho. Ih, alguém está fazendo a ata? Putz! Ih, peraí, vamos voltar aqui e entender o que a gente definiu, então vou lembrar de cabeça. Cara, não. Antes de começar a reunião, senta com a sua equipe. Define quem vai estar lá e quem vai fazer a ata, tá? Não deixa. Eu costumo falar muito isso, né? Em todas as lives. A gente troca a roda do carro com o carro andando, né? Durante muitas vezes no processo de um projeto cinematográfico. Então, o máximo que você puder simplificar a sua vida e não trocar a roda para o carro andando, cara, simplifique. Então, sempre defina antes de começar quem é que vai fazer a ata, tá? O relatório. Então, beleza. Depois disso, você tem que o quê? De fato, definir a sua pauta, né? Definir os assuntos que vão ser tratados. Listar os assuntos, cara. É muito comum a gente, dentro de um projeto, dentro das reuniões, a gente falar sobre mais de um assunto, né? É muito comum pessoas puxarem outros assuntos. Ah, beleza, eu tenho isso aqui, mas eu tô com outro probleminha aqui, vamos falar sobre isso, sobre aquilo. Cara, cabe a você julgar se aquilo é pertinente, se aquilo é importante naquele momento ou não. Às vezes você está numa reunião, sei lá, com a caracterização, definindo a caracterização do personagem A, mas, cara, se você não pensar na do B, você não vai fechar do A. Então, aí, se o caracterizador pediu, puxou aquele assunto, cara, cabe você entender o que é importante, o que é pertinente naquele momento, daquela reunião, porque diversas coisas você tem que definir dentro de um projeto, né? Todo dia você tem que definir alguma coisa, todo dia você tem algum problema. Isso você vai ter. Então, cabe a você saber que aquele momento que você dedicou para falar sobre aquilo é pertinente você falar sobre um outro aquilo. Se não for ali aquela hora, beleza, cara, a gente vai falar isso depois. Quando terminar essa reunião, a gente fala? Tem como esperar um pouquinho? É importantíssimo resolver isso também, mas agora a gente não está resolvendo isso. É importantíssimo resolver a garrafa, mas agora a gente só está pensando na xícara. Então, vamos terminar de pensar a xícara e depois vamos para a garrafa? Então, essa coisa do mediador, né? Do entender, do não deixar a coisa correr solta. E aí, porque se você deixa correr solta, fala de A, B, C, D, Y, Z, porque você tem o que falar,
entendeu? Você tem o que falar de todas as coisas, você vai ter o que falar. Então, se você não entender que aquilo ali, aquele momento, é para falar sobre aquele assunto específico, e se você não controlar isso, cara, vai falar sobre 1000 coisas e você vai definir porra nenhuma. Desculpa, porra. Mas é porque tu vai falar sobre 1000 coisas e vai definir porra nenhuma mesmo, não tem outra palavra, entendeu? Então, é importante você, enquanto mediador, trazer a equipe para o prumo, sabe? Trazer ali para a realidade. Então, não deixar as coisas se perderem, tá? Então, isso faz parte do quê? A partir do momento que você definiu a sua pauta e você listou os seus temas, você vai definir um plano de ação. Então, assim, toda e qualquer reunião, normalmente, assim, pouquíssimas exceções, ela é puxada porque o problema precisa ser resolvido ou alguma informação precisa ser passada, né? Então, normalmente, quando a gente está falando de problema ou de resolução, ele toda vez que você vai resolver um problema, ele normalmente, dentro de um projeto cinematográfico, na nossa vida, ele requer um outro conjunto de ações ou de tarefas que vão ser executadas depois. Então, beleza, puxei uma reunião para definir a locação, tá? A gente está com uma questão aqui, a gente tem 4 locações, a gente não define. Vamos olhar para as fotos, a gente está em cima do laço, vamos definir essa locação. Pum, definimos aquela locação. O que que vai qual é o nosso plano de ação a partir do momento que o que a gente desejava naquela reunião foi definida? Pô, definiu a locação, então agora a gente vai liberar a produção vai lá, vai fechar a grana, vai pedir autorização, vai me trazer a devolutiva de problema de data, se tem alguma questão, se não tem alguma questão, sabe, para poder montar meu plano de filmagem. Então, toda e qualquer pauta de reunião, você precisa entender o que é também o plano de ação que vem junto com ela. Então, não é somente, fiz a reunião, definiu isso, que ótimo, beijo, boa noite a todos, vamos tomar uma cervejinha no final do dia. Não, gente. Você precisa acompanhar o processo, sabe? É igual botar um filho no mundo. Gerei o filho, tô ali na gestação, 9 meses, trabalhei com ele, pari, agora se vira. Não, ele não vai se virar. Você vai ter que ir lá amamentar, você vai ter que trocar a fralda, você vai ter que estar do lado, ensinar a falar, esperar andar e tudo mais. Então, a mesma coisa acontece quando você está definindo qualquer coisa pertinente ali à reunião. Você precisa de um plano de ação. Você precisa entender qual é o próximo passo daquela definição ali daquele momento. Então, todo resultado de qualquer reunião que dependa, que tenha um plano de ação posterior, você precisa listar, sabe, quais são essas tarefas e passar ela para os respectivos responsáveis. Definir quais são os prazos, sabe, pré-estabelecer esses prazos. Você já saber isso, que essa reunião para definir a locação, depois que definir a locação, você vai entender que, cara, essa locação no meu plano de filmagem só cabe na semana 2, só cabe na diária tal. Então, definir a locação, você já vai passar para a produção, falar, se não puder no dia 3, a gente não consegue filmar, ou não encaixa no plano de filmagem. Você já ter essa coisa do plano de ação, tudo que você puder antecipar pré-estabelecido, cara, vai te ajudar e vai te guiar de uma forma muito melhor, sabe? Então, é, é importante, justamente, para a coisa não ficar no ar, né? Porque alguém tem que ser o dono daquilo, sabe? Se você não chama aquilo de meu, aquilo fica aqui, né? No universo. E fica. Quem pega? Se ninguém pega, fica ali. E ninguém resolve. Então, você precisa entender quem é o dono daquele dever, né? Daquele seguir com aquela coisa. Então, não só pautar e listar todos os temas pertinentes à pauta, é importante você entender se você precisa de um plano de ação a partir do momento que você define o que você estava proposto dentro daquela reunião. Então, beleza. Tudo isso, gente, a gente ainda não começou a reunião, tá? A gente só está pensando e planejando nela. Depois de definir isso, eu penso em quê? Eu penso nos participantes. Para mim, e está cada vez mais claro, e principalmente depois dessa coisa do remoto, cara, menos é mais. Mas às vezes eu tenho que ter mais. Então, tudo bem, quando tem que ter mais, é mais mesmo. Mas, cara,
quantidade de seres humanos dentro de uma reunião não é sinônimo de qualidade. Pessoas erradas em reuniões erradas só prejudicam a discussão, não ajuda você a atingir o objetivo, só vai te tirar do foco. E outro, a pessoa também vai ficar mal-humorada, estressada, porque ela podia estar fazendo uma outra coisa, ela não precisava estar ali. Então, assim, convide apenas pessoas necessárias. Pergunta. Tenho na dúvida. Pergunta. Precisa o fotógrafo estar numa reunião de definir locação? Pô, precisa. Mas precisa a figurinista estar? Não, não precisa. Então, você não precisa e nem deve, e eu acho que isso é um ponto de extrema atenção nesse momento aqui da coisa da reunião, que, cara, não chama quem não precisa estar. Convide apenas pessoas necessárias. Então, por isso, quando você for lá definir a pauta da sua reunião, cara, pensa nas pessoas indicadas para tratar cada assunto, sabe? Avalie o conhecimento, avalie a experiência dos envolvidos. É, Procura chamar só as pessoas que estão envolvidas no problema ou na resolução do problema, ou aquelas que de fato vão te ajudar a resolver aquela questão. Então, assim, não precisa trazer um monte de gente para uma reunião, tá? Então, saber identificar quem precisa estar naquela reunião também é outra coisa bastante importante, sabe? Isso vai te poupar uma tua reunião que você podia resolver, às vezes, ali em 10, 15 minutos, não ter uma hora. Caso a reunião envolva pessoas externas, vamos voltar lá, por exemplo, do camarada do efeito. Contratado para o projeto, você vai fazer a primeira reunião com ele, você vai passar o que é o projeto, as informações e tudo mais. Cara, tenha clareza dos objetivos, esteja alinhada com o seu diretor, esteja alinhado com o seu executivo, esteja alinhado com a sua equipe, seja ela qual for. Procura definir o papel de cada um, porque normalmente nessas reuniões com alguma equipe externa, né, você vai falar do conceito junto ali na coisa da direção, a produção vai acabar seguindo na reunião, isso também é uma outra coisa, né, escalonar. Beleza, entra aqui, produção, vou falar tudo que eu preciso, conceito e tal, depois eu vou embora e você resolve aí sobre grana. Então, é importante a gente, assim, definir o papel de cada um, né, nesse encontro, nessa reunião, para que no meio do processo não exista contradição no discurso, sabe? Porque você está ali com uma pessoa externa do projeto e, enfim, é importante, né, não se contradizer e tal. Então, beleza. A gente entendeu. Vamos lá, repassa a nossa vida, né? A gente entendeu que a preparação antecipada é extremamente fundamental para a reunião ser produtiva. A gente entendeu que a gente precisa ter o objetivo claro daquela reunião, o que ela vai resolver. A gente entendeu que a gente precisa definir o mediador, questionar a sua própria presença. A gente entendeu que tem que definir quem vai fazer a alta. A alta é ótimo, hein? Tô um pouco altinha, gente. Desculpa, Pfizer. É... Definir quem vai fazer a ata, definir a pauta, listar os assuntos, entender qual é o plano de ação e definir os participantes. Entendemos tudo isso? Qual é o tempo do meu dia que eu vou dedicar a essa reunião? Assim, é muito comum quando você entra numa reunião sem pensar no tempo que ela vai levar, que a discussão se estenda, assim, por muito tempo num tópico só. E você acaba não conseguindo falar dos outros assuntos. Então, para evitar que isso aconteça, né, para evitar que esse tipo de situação não prejudique o seu próprio resultado, é importante a gente voltar o quê? Lá nos tópicos da pauta, entender quais eles são, para poder determinar o tempo, né, da reunião. Então, listou os tópicos, organizou eles por prioridade, né? Vamos sempre falar o quê? Os tópicos mais importantes primeiro. Quais são as prioridades? Essa reunião é sobre a cena que a menina vira monstro. Tá, sobre a menina virar monstro, eu preciso definir
qual é o conceito disso, né? Qual é o conceito desse monstro? Sem definir o conceito, eu não consigo pensar no figurino, eu não consigo pensar na caracterização, eu não consigo pensar na pós. Então, beleza, eu tenho uma reunião do tema da menina monstro. Primeiro eu tenho que conceituar a menina monstro. Depois eu tenho que entender qual é a caracterização, qual é o figurino, depois a pós. Então, listar os temas, identificar o tempo mais ou menos que você vai ficar ali em cada tema para definir, vai te ajudar a determinar qual é o tempo total daquela reunião. Então, organiza seu tema por prioridade, porque às vezes você pensou que um primeiro tema ali importante você vai resolver em meia hora e esse tempo levou uma. Então, se você botou a coisa mais importante que você precisava resolver naquele dia, naquela reunião, por último, você não vai resolver. Então, é importante organizar os temas pelas prioridades, tá? Então, para cada assunto, defina bem esse tempo de discussão, sabe? Pensa na sua cabeça, preciso falar isso para todo mundo? Não, não precisa. Mas isso tem que estar determinado na sua cabeça, no seu pensamento, no seu plano da pré-reunião, para você conseguir conduzir ela bem, tá? Então, isso é importante. Então, porque assim, caso aquela definição não for resolvida dentro desse prazo, você vai conseguir o quê? Avaliar se é mais viável pular para outros assuntos e tocar as outras coisas, porque você já entendeu que aquilo não vai resolver ali. Eu já entendi que o conceito da gorila não vai fechar agora ali, aqui. Mas eu consigo entender quanto é que eu tenho para gastar nessa gorila. Eu consigo entender qual é o caracterizador pensou para essa menina monstro. Então, por mais que eu não defina o conceito, por mais que você não defina a primeira coisa ali da reunião, o seu primeiro tópico, você entender o tempo também é importante para você saber se você vai terminar de gastar aquele esforço ali naquela elucubração toda, naquela construção junto com a sua equipe, ou vai falar, gente, olha só, a gente não vai definir isso aqui hoje, a gente já entendeu que isso não vai sair daqui agora. Vamos falar sobre o assunto Y, e depois a gente marca uma outra reunião para falar sobre esse tipo de problema, sobre essa questão, sobre essa definição que a gente precisa ter. Então, assim, você entender isso é de extrema importância para você conseguir conduzir bem, sabe? Entender que você ali não vai resolver, ou ali você vai resolver. Então, ordenação das prioridades, controle do tempo por assunto, controle do tempo pelos assuntos. Isso vai evitar o quê? Vai evitar que tua equipe disperse, vai evitar que a galera fique falando sobre temas não relacionados, vai te trazer mais segurança, e também vai ajudar para todos os envolvidos pensarem mais rapidamente e objetivamente nas soluções. Então, cara, se atente bem ao horário e o tempo de duração. Quando você for chamar a reunião, já chama, a reunião é de 1 às 2, ou a reunião é de 2 às 7. Pô, já sei que essa reunião é longa. Não, essa reunião é de 8 da manhã às 6 da noite. A pessoa já vai preparada para aquilo, tanto para um tempo curto de meia hora, quanto para um tempo longo do dia inteiro. Então, você já sabe o que, que você vai definir. Então, a pessoa já está antecipadamente, sabendo qual é o tempo que vai estar dedicado ao dia de todos para focar naquela questão, tá? Então, já que puxei assunto de reuniões longas, cara, para reuniões longas, para reunião de análise técnica, estabelece intervalos. É de extrema importância a gente dar um respiro para nossa mente. O que eu falei ontem lá, na coisa do processo, da organização, do método, ter pequenas pausas. Cara, pequenas pausas são importantes. São importantes para você, para sua vida. Seu terapeuta vai te agradecer. Então, respiro. A reunião é o dia inteiro, beleza. Não vou parar só para almoço, não. Vamos parar mais 15 minutinhos para fazer um xixi, beber uma água. Tenha isso planejado, tenha isso pensado. Entende até onde você quer ir naquele momento e o momento que você vai parar. Porque se você não para, primeiro as pessoas começam a ficar irritadas. E vai sair um, vai sair outro, vai sair um, vai sair outro. E quando sai assim, aleatoriamente vou ali e já volto, às vezes alguém perdeu uma informação importante. Às vezes, quando sai isso assim, um para cada lado, cada hora vai um para um lugar, cada hora sai um para ir no banheiro,
é difícil você voltar o foco e a atenção ali para você, para o que você está sendo, sabe, para o orador, para o que está sendo dito. Então, cara, ó, vamos parar, vamos lá, 15 minutinhos, banheiro, beber água, fazer xixizinho, entendeu? Então, isso vai te ajudar o quê? A evitar distrações. O que vai me puxar para uma outra coisa. Cuidado com elementos visuais, gente. O que eu já fiz de reunião que a galera pega PPT e bota PPT e lê PPT e lê PPT. Gente, cuidado com excesso de elementos visuais. É desesperador você ver aquela pessoa mostrando ali aquele negócio. Então, porque aqui é, e a pessoa começa a ler. Perere, 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 perere. Cara, tu não ouve o que a pessoa está falando, tu não lê o que a pessoa o que está na tua tela escrito, sabe? Você se distrai. Então, assim, evita elementos visuais em excesso. Não tem necessidade, não traz o elemento visual. Evita o uso indiscriminado do elemento visual. Então, assim, quando ele for realmente necessário, quando ele for realmente pertinente, quando ele realmente for trazer para você, acrescentar para você algo importante na sua reunião, traz. Se não for, cara, não tira o foco da galera. Então, ter esse discernimento, né, do tirar o excesso, sabe? Menos é mais. E, ao mesmo tempo, não deixar de usar se ele for extremamente relevante, é um outro entendimento importante, sabe, para gente. Outra coisa que a galera peca muito também é identificar se essa reunião precisa de um trabalho prévio, se ela necessita de uma premissa, se ela tem alguma premissa antes. Vamos lá, reunião de análise técnica, cara, pelo menos uma semana antes eu mando o invite, falo, gente, é de extrema importância a leitura do roteiro e o levantamento das suas dúvidas. Não somos babá de ninguém. Não vou pegar e vou ler o roteiro cena a cena, porque senão a gente faz 3 dias de reunião. Então, estudem, decupem, traga o seu levantamento de dúvidas. Então, quando a gente for passar por cada cena, o que aconteceu? Todo mundo já fez o dever de casa. Otimiza o tempo, sabe? Ajuda a gente a andar para frente, porque desculpa, é para frente que se anda, entendeu? Então, assim, é para frente que se anda. Então, identifica se aquela sua reunião tem alguma importância, tem alguma premissa, sabe? Se tem algum trabalho prévio, sabe? E mande e-mail solicitando esse trabalho prévio. Mande e-mail dizendo, conduzindo a pessoa para o que você precisa, para o que você deseja. Sua reunião vai ser mais produtiva. Dito isso tudo, isso é como eu penso uma reunião antes dela acontecer e todas as coisas que eu acho extremamente pertinente, relevante e importante antes da reunião acontecer de fato, tá? Então, nesse momento, sua reunião já tem uma pauta com os objetivos, com os assuntos, você já definiu os temas, você já definiu os tempos para cada tópico. Então, vamos falar de botar em prática, tá? Vamos lá. Primeira coisa que, antes de começar a reunião, que eu sempre faço também, que é de extrema importância, é começar a reunião fazendo uma breve introdução, tá? Deixar claro qual é o foco a seguir ali, a sua pauta que você definiu. Dizer que, pô, o tempo está sendo controlado. Cara, gente, ó, a gente tem outra reunião daqui a meia hora, porque é isso, tu sai de uma reunião entre outra, sai de uma entre outra, sai de uma entre outra. Então, é importante isso ficar claro. Então, faz uma breve introdução, explica o porquê que você chamou aquela. Gente, por que a gente está aqui hoje? A gente está aqui hoje para definir se essa tampa ela é prata ou ela é grená. Então, o foco hoje é definir se ela é prata ou se ela é grená, tá? E a gente vai ficar aqui durante 20 minutos definindo se ela será prata ou se ela é grená. Não temos mais tempo do que 20 minutos, tá? Então, fazer essa breve introdução é de extrema importância, tá? Quanto maior a equipe, mais, né, já falei, mais dispersão, então
Quanto maior a equipe, mais importante eu acho que é fazer essa introdução. Então, é, uma vez começada a reunião, né, é importante você ter pulso firme ali, né, para garantir que todo mundo fica atento e focado no objetivo principal. Eu não sou muito adepta da coisa do pulso firme. Eu tenho, né, um humor ácido, eu sou uma pessoa bem-humorada, eu sou uma pessoa que eu gosto de ser leve, então eu vou trazer a minha vida. Muita gente não acredita que é para ser assim, mas, cara, tô há 18 anos no mercado, né, há 10 anos como assistente de direção, faço isso assim a vida inteira, cresci na minha carreira, me estabeleci na minha carreira, virei referência no mercado audiovisual, e isso foi para mim de extrema importância, e eu não tenho a menor dúvida que isso é um dos grandes diferenciais da minha carreira, sabe? É, e no estabelecimento da minha carreira no mercado audiovisual, sabe? No, no me manter mesmo ali na coisa, porque, cara, eu levo a reunião sempre, seja o assunto mais denso que for, de forma leve, de forma descontraída. Eu não suporto pessoas que tocam reuniões com aquele assim, corporativo, engessado, sabe? Então, peraí, mas senhores, primeiro que senhores, né? O senhor tá, né? Enfim, senhores, eu sou o chatonildo do dia e a gente precisa agora. Não, mas peraí, vamos falar, cara. Assim, para mim isso não funciona, tá? Então, assim, eu levo leve mesmo, eu levo igual eu levo aqui na live com vocês, eu falo, eu brinco, eu faço piada. Eu acho que uma história bem contada faz qualquer assunto chato se tornar agradável. Então, brother, eu trago muito a coisa dos gatilhos mentais, sabe? Dentro das reuniões eu faço a pessoa sentir, eu coloco a pessoa naquela situação, naquele lugar, sabe? Eu acho importante você tentar trazer e transformar em imagem. Sabe isso que eu acabei de falar agora? Olha lá, a Natália Viana botou lá, ó, vou botar lá, ó, reunião da STF, quem tá no YouTube vê. Eu fiz o quê? Eu fiz uma bobeira, uma paralela, uma analogia, sei lá, qualquer coisa assim. E que ela fez o quê? Ela linkou imediatamente com a coisa da STF. Isso, você está usando um gatilho mental. Você está trazendo, está relacionando alguma coisa que a pessoa sabe que existe e que não é agradável. Então, é, trazer essas analogias, fazer esses paralelos dentro da tua reunião, torná-la mais leve, sabe? Surpreenda os participantes, seja bem-humorado, energiza a galera, energiza os entediados, traz eles para você, sabe? Então, pô, acho que sim, tem importância e eu levo a vida dessa maneira, assim, eu levo as reuniões, eu toco as reuniões dessa maneira e eu acho que isso é de extrema importância e tenho certeza absoluta que isso também é um dos grandes diferenciais para eu me manter, me estabelecer no mercado. Se a reunião for longa, se ela for extensa, cara, sei lá, cria um clima, altera o cenário. Vamos lá de novo, por exemplo, da reunião de AT. Cara, eu já fiz reunião de AT num jardim de uma locação. Ah, não sei o que, cara, não era dia de chuva, não sei o que, lá tinha um toldinho. Pô, bora pro jardim fazer reunião? Vamos sair da sala? Cara, já é tão pesada, já é o dia inteiro, sabe? Aí tu bota lá aquele mesão, tu bota ali do lado da mesinha de bebidinha, de comidinha, tu prepara ali junto com a tua produção, você pensa nisso junto. Cara, tu tira o tédio das pessoas. Elas vão ficar ali felizes. Elas vão ficar ali uma diária inteira dentro de uma reunião maçante, que é de extrema importância para o projeto, felizes. Então, assim, tirar o tédio da galera, sabe? Trazer ela ali para você. Então, isso também é importante. Falando sobre a coisa do trazer a pessoa para você, né? Sobre aproximar a galera, deixar elas ali interessadas no que está falando, cara, sempre que for possível, que for necessário, tenta desconectar os celulares, os computadores, sabe? É, traz a atenção da galera, dos envolvidos, olha no olho, faz com que as informações não se percam na distração, sabe? Eu fico tentando puxar a galera a todo instante, motivar. Faço piada, brinco, vou, vasto, sabe? Então, assim, é, olhar no olho. Eu sou a pessoa que olha no olho. Então, olhar no olho é importante.
Beleza, definiu alguma coisa, cara. Definiu alguma coisa. Cara, então olha só, a gente definiu que a gente não vai usar câmera car naquela cena. A gente vai fazer câmera na mão, dentro do carro, e caiu o câmera car. Cara, você sabe como é importante isso? Reforça. É uma informação importante? Reforça, repete. Todos os pontos que são de extrema importância, sempre que for necessário. Então, galera, tá todo mundo de acordo? A gente acabou de definir aqui, ó. Garrafinha tá de acordo? Fonezinho tá de acordo? Tá todo mundo de acordo? Então, beleza. Então, a gente pode seguir. Todo mundo entendeu? Por que isso? Porque isso você fixa na memória da pessoa, você fixa na mente. Não dá para passar passando sobre uma coisa que é importante que está sendo definida. Então, é de extrema importância. Definiu, reforça. Gente, então tá todo mundo de acordo? Vou repetir aqui, ó. A gente definiu que na cena 3 a gente não vai usar a câmera car. A gente definiu que não começa a chover na cena 7, só vai começar a chover na cena 11. Tá todo mundo de acordo? Não chove na cidade, não chove no exterior, só vai chover no interior, porque eu só vou botar chuvinha na janela. Todo mundo entendeu? Todo mundo de acordo? Você reforçou, você fixou na memória daquela pessoa e você já está fazendo o quê? Aquele mesmo papo da nossa outra live lá de processo, de método, depois assiste quem não assistiu. A gente está evitando um problema futuro. Você aí já começa a plantar a sementinha de você evitar um problema futuro. Vai virar, mas não, peraí, cadê a chuva? A gente não decidiu isso, não. Você lembra que eu falei naquele dia? E eu ainda perguntei, tá todo mundo de acordo? Cara, alguém vai lembrar. Alguém vai lembrar. Se não lembrar, tu fez a ata, tu mandou o relatório, tu abre lá teu e-mail, tu mostra. Então, é importante esse reforço, tá? Outro ponto importante é a partir do que a gente já entendeu, né? Do definir uma ação depois do que você precisa ali do seu tema, essa reunião depende de uma ação futura. Então, vamos já definir o nosso próximo encontro. Vamos já passar os nossos novos prazos de entrega, as nossas novas demandas, entendeu? Então, terminou a reunião, cara, não espera para falar com todo mundo de novo para marcar uma nova data, tá todo mundo ali, aproveita. Já marca a nova data se ela precisa existir. Já define quais são os seus novos prazos de entrega. Bom, então a gente definiu agora que, pô, o figurino que era todo laranja não vai ser mais laranja, agora vai ser azul. Cara, em quanto tempo você consegue me montar essa nova prancha para eu aprovar? Ah, preciso de 3 dias. Então, beleza. Então, daqui a 3 dias a gente se encontra de novo, tá marcado aqui, pum, já marca! Entendeu? Não deixa para depois. Cara, deixar para depois é acumular demanda. Tudo que a gente não quer numa vida, num projeto audiovisual, é acumular demanda. A gente quer se livrar de demanda, tá? Então, beleza. Tudo isso entendido, vamos falar da ata, né? A ata, ou relatório, como você quiser chamar, né? Aquilo que a gente falou lá do início. Você vai anotar tudo que foi definido. Você definiu qual é a pessoa que vai fazer isso, ou se vai, eventualmente vai ser você mesmo. Você vai ter anotado tudo aquilo. Você vai preparar um e-mail com tudo o que foi acordado. Fernanda, o que precisa estar nesse e-mail, meu Deus? Calma, calma. Primeira coisa, quais foram os participantes? Bota lá no seu e-mail quais foram os participantes. Qual foi a data da reunião? Qual foi o horário de início e término? Ah, beleza, não precisa, não quero sua cara, eu boto. Porque aí eu sei o quê? Eu sei que se eu for passar por aquilo de novo, eu sei o tempo que eu já levei e o tempo que eu posso levar. Você vai estar fazendo o quê de novo? Evitando um problema futuro. Você já vai saber que você foi fazer aquela reunião que você achava que ia levar meia hora, ela acabou se estendendo, porque tinha como se estender, levou 2. Se você vai falar de novo sobre aquele assunto que não foi definido, você já sabe que você precisa do mínimo de 2 horas. Então, isso vai te ajudar, mais uma vez, a prática de evitar problema futuro, tá? Então, eu faço depois de determinar quais foram os participantes, a data e o horário da reunião de início e de término. Eu faço um resumo dos temas discutidos e o resultado atingido. Menina monstro, não definimos o conceito, mas entendemos que queremos peruca, que queremos uma prótese dentária, que queremos uma prótese de um ferimento, uma orelha pontiaguda, ela vai ser um duende, virou um duende. Então,
resumo dos assuntos discutidos versus resultados atingidos, tá? Qual foi o plano de ação que foi gerado? A partir dessa reunião, boto lá plano de ação. Nova reunião semana que vem, aguardando o orçamento da prótese. Então, bota lá qual é o plano de ação, qual é o próximo passo, tá? Então, assim, bota a pauta também. A pauta é fundamental para você manter o histórico daquilo que foi discutido, né? Isso pode ser o quê? Isso pode ser reaproveitado na próxima reunião. Se você for fazer uma reunião que vai dar continuidade àquele assunto, a sua pauta da primeira reunião vai te servir de base para os outros encontros. Então, cara, se organiza, tá? E o mais importante, que não adianta só fazer, que é aquilo também que Tia Fê fala sempre, não dá para pegar aqui, ó, informação, pegar a informação, guardar no bolso. Não dá. Então, não esquece sempre de enviar por e-mail a pauta da reunião, a ata da reunião, perdão, para todos os participantes, principalmente para aqueles que ficaram com alguma ação pendente. Não? Então, eu pego a ata, eu mando para todos os envolvidos e quem está me devendo alguma informação, eu boto lá no plano de ação. Joãozinho, me deve isso. Mariazinha, me deve aquilo, tá? Então, qual é a máxima disso tudo aqui do que eu estou falando? Cara, uma reunião produtiva vai tornar a sua equipe mais produtiva. Isso é um fato. Você saber guiar uma reunião, transformar ela em produtiva, você e sua equipe têm uma melhor gestão do tempo, vão aproveitar melhor o tempo, vão estar mais preparados para as discussões e vão ter uma visão mais clara dos próximos passos, tá? Então, basicamente, sobre reuniões, assim, uma passadela geral é isso. E aí eu queria trazer só algumas coisinhas sobre esse universo animado que a gente viveu recentemente, que a gente segue vivendo, que são as reuniões remotas, né? Então, para fazer reunião remota, a primeira coisa, lembra do início da reunião aqui? Eu estou aqui num quarto que é o escritório, né? Fazendo uma live, mas tem gente em casa, né? Para quem não sabe, minha companheira, eu moro com minha companheira, e ela está em casa, e ela estava ouvindo uma coisa alta lá na sala que estava me incomodando. Então, assim, escolhe um lugar reservado na sua casa, sabe? Preferencialmente que não tenha aquele fundo cheio de quadros, cheio de elementos visuais, assim, cara, às vezes você quer montar aquela coisa, mas aquela, cara, menos é mais, simplifica. Não distrai os envolvidos, sabe? Não distrai a galera. Sei lá, desfoca o fundo, faz o que você quiser, mas menos é mais. Uma coisa outra importante, assim, também, assim, cara, nessa coisa do trabalho remoto, eu tive que trocar minha internet de casa. Eu tinha uma internet que julgava ser ótima, e quando eu comecei a fazer filmagem remota, né, eu filmei remotamente, né, eu filmei a primeira série 100% remota do Brasil. Para quem não assistiu, dá um pulo lá no Globoplay, chama Amor e Sorte, são 4 episódios, a série tá bem bonita, e a gente filmou ela 100% remota. Mas, assim, não foi um ser humano na casa de nenhum dos personagens, sabe? A gente mandou tudo. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu não testei a minha conexão para esse volume desse fluxo câmera ao vivo ali e tal. Então, eu sofri ali no início da vida. Então, testa a sua conexão. Não existe nada pior, cara. Não existe nada pior do que tu fazer uma reunião. O quê? Hein? Calma aí, desliga. Não, fala de. Não entendi. Não, liga então, liga. Aí, cara, já acabou tudo. Aí já deu ruim, já desistiu da reunião. Então, testa a tua conexão é importante. Que mais? Escolha uma boa ferramenta que vai atender para o que você precisa. É o Zoom, você vai compartilhar a tela, não é? A tua empresa usa o Teams, o Meeting, qual é a ferramenta que você se sente mais seguro? Então, escolhe a ferramenta. É de bom tom, quando você está fazendo uma reunião com alguém, você manter o seu vídeo aberto. Então, cuidado em casa, de quando você está de cuequinha fazendo a reunião por baixo. Então, beleza, não, eu não quero abrir meu vídeo. Pô, podemos fazer a reunião hoje sem vídeo aberto? Tá, beleza, podemos. Então, vamos lá. Mas, assim, né, agradável você lidar com alguém olhando no olho de alguém. Então,
Abre um videozinho para fazer reunião online, cara, tá? Que mais? Outro ponto importante cara, se não estiver falando, muta o microfone, brother. Eu já ouvi cada coisa, eu já ouvi até bronca de mãe e filho que não pagou cartão de crédito, só para vocês terem ideia. Eu já ouvi cada coisa. Eu era a rainha, eu toquei um site remoto, né? Então, eu era a tarada do mute, eu ficava mutando todo mundo, a galera esquecia de ser mutada. Então, tenha bom senso. Não tá falando, só tá no seu lugar de escuta, muta a porra do microfone. Não sou obrigada a ficar ouvindo toda a sua vida. Vai evitar ruído externo, vai ajudar a gente a né, levar ali a vida de uma forma melhor. A Natália perguntou qual programa que você considera melhor. Cara, inicialmente eu considerava o Zoom dentro da empresa na qual eu presto serviços. A gente usa o Teams, né, que é o formato padrão da casa, e eu me adaptei. Então, assim, eu gosto muito do Zoom, porque ele é mais intuitivo, mas ao mesmo tempo o Zoom ele tem umas falhas de segurança, né, de dados, de informações. Então, quando você está passando ali, né, a cena do seu filme e tal, você, né, pode ter problemas, porque ele não é 100% criptografado. Então, eu gosto mais do layout, da praticidade do Zoom, mas o Teams ele é mais seguro. Então, dependendo do que eu for fazer, eu escolho uma ou outra plataforma, tá, Natália? Por exemplo, dentro do Amor e Sorte, eu criei uma coisa que eu chamei de carrossel, de fila indiana. Dentro da reunião remota, vamos lá, vou trazer uma situação na reunião remota, tá? A gente tinha que fazer a pré-pré do set, a pré-produção do set. A gente tinha que montar o set de filmagem na casa da galera. E como é que é o set de filmagem, né? A gente vai falar do set de filmagem depois. Cara, o set de filmagem, para mim, ele é visto através do quadro, né? Do enquadramento. Tudo que está fora não me interessa, o que me interessa é o que está dentro. Então, a partir do momento que você tem entendimento que o set de filmagem é o seu quadro, você vai montar a partir dali. Só que na vida real, enquanto eu estou falando com o ator e com o diretor e mudando o negócio de fotógrafo, o cara do som está trocando o microfone, o da arte está botando a florzinha, o da cenografia está levantando o negócio que caiu, o eletricista está puxando um outro refletor. Enquanto o universo e a mágica do cinema acontece tudo ao mesmo tempo na nossa vida real, no remoto não, né? A gente tinha 2 pessoas dentro de casa, a gente, toda uma equipe do lado de cada tela e dando ordens, né, para eles. Então, o que eu criei? Cara, eu criei um esquema de fila indiana mesmo, de carrossel. Qual é a prioridade? Primeiro é definir o quadro. Então, primeiro quem fala é o fotógrafo e o diretor. E eu, definindo o quadro ali. Definir o quadro, primeira coisa que a gente vai seguir fazendo, vai afinar a luz, vai entender a luz ali. Terminou a luz, vai entrar a arte. Depois vai entrar a arte, vai entrar o figurino. Depois do figurino vai entrar a caracterização. Depois vai entrar o cara do som. Depois eu venho com a luz de novo, tá tudo certo, afinou, rodo. Então, na vida real, né, no dia a dia ali, no presencial, as coisas que aconteciam tudo simultaneamente em paralelo, que às vezes você nem via que estava acontecendo e que estava acontecendo, elas precisaram ter uma ordem cronológica para acontecer. Então, eu criei essa coisa dessa ordem cronológica da prioridade e, cara, todo o feedback de equipe foi muito bonito, assim, no final, porque a galera começou o quê? A aprender um com o outro, né? O cara do som não entendia o trabalho do figurino não entendia o do som, o do não sei o quê, e assim sucessivamente. Então, cara, agregou, aproximou as equipes, as pessoas tiveram mais respeito um pelo outro, entenderam os tempos de cada departamento, entenderam que a porcaria da pilha do lapela acaba mesmo pra caramba, gasta essa pilha beça. Inclusive, né? Não deveria, mas gasta. Então, esse seu entendimento, né? Por que eu falei isso, né? Para poder trazer para você mais uma vez a coisa do que eu sempre falo, da sua criatividade. Então, a partir do momento que você tem alguma questão ali, que você tem uma necessidade, que você tem alguma demanda, cara, eu procuro me adaptar e me adequar da forma mais criativa possível a ela, sabe? Então, eu criei uma forma criativa, humana e que, porra, deu certo pra cacete, sabe? Que funcionou. Então, para finalizar o nosso dia de hoje aqui, o nosso papo sobre reunião, eu queria firmar o último ponto, que para mim é de extrema importância, que é pontualidade.
Cara, se vai começar às 8, começa às 8. Se vai terminar às 9, termina às 9. Isso é de extrema importância para você trazer credibilidade para a sua equipe. Isso vai melhorar a sua produtividade. Então, pontualidade, tá? Seja pontual. No cinema a gente tem que ser pontual, as coisas têm hora. O cinema me trouxe uma o cinema me trouxe uma disciplina que a Natália sabe que o cinema traz. Obrigada. Então, assim, é de extrema importância você ser pontual, vai trazer credibilidade para sua equipe, vai aumentar a produtividade. Fernanda, eu quero aumentar a produtividade, mas eu trabalho para caramba. Caramba, quanto mais produtivo você for, menos você vai trabalhar. Então, acho que é isso, gente, assim, sobre tocar reuniões, sobre ter gestão da reunião, sobre tudo, assim, sobre o tempo. Volta lá depois, vai na live, assiste de novo, marca os tópicos, que, cara, tem informação de valor à beça dentro desse conteúdo, tá? Espero que vocês aproveitem mesmo todas essas dicas, porque, cara, são dicas de verdade valiosas, são de verdade o meu dia a dia, são de verdade, assim, a minha experiência, e eu tenho certeza, certeza absoluta que todas essas dicas são de extrema importância para você para você se firmar no mercado, sabe? Para você conseguir ter mais segurança, para você conseguir ter mais gestão ali na sua equipe, com a sua equipe, sabe? Então, isso foi importante para mim e eu espero de verdade que esse conteúdo também seja importante para você, tá? Amanhã tem mais, tá? Amanhã a live vai ser muito bacana. A gente vai falar sobre noções básicas de fotografia para assistente de direção. Tem um convidado super especial. Amanhã eu vou. Quem estava ontem ficou sabendo que eu dei spoiler, mas hoje eu não vou dar spoiler, não. Acompanha, dá uma olhada lá no Instagram amanhã, que amanhã durante o dia eu vou falar quem é, tá? Então, mais uma vez, muitíssimo obrigada por vocês estarem aqui até agora. Muitíssimo obrigada por estarem acompanhando. Muitíssimo obrigada. É isso. Um beijo. Até amanhã. E pra cima deles, Mengô. Vamos! Valeu, gente. Obrigada, tá? Beijo. Boa noite.